Na aula anterior, nós aprendemos que quando você aproxima cargas de sinais opostos ou de sinais iguais, surge naquele sistema uma energia potencial. Essa energia potencial, que é uma grandeza escalar, ela depende do valor das cargas e do sinal também, e também depende da distância entre elas. A partir dali, a gente também define que o movimento de cargas espontâneo, que pode ser um movimento atrativo ou repulsivo, caminha sempre num sentido. É sempre no sentido de diminuir a energia potencial. Então ela pode ser um valor positivo que tende a zero, isso ocorre quando você tem cargas de mesmo sinal, ou um sinal negativo que tende sempre a um valor cada vez mais negativo, quando as cargas são de sinais opostos. Nessa segunda parte da aula, a gente vai falar da grandeza potencial elétrico e da sua diferença de potencial que está associado ao movimento de cargas dentro de um campo elétrico. Eu sou o professor Danilo, você está numa aula de Química do curso Azimuth, Eletrostática. Seja muito bem-vindo. Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. A gente vai continuar trabalhando na parte de eletrostática, a sequência da aula 3, parte A, agora vem a aula 3, parte B. A aula 3 ela trabalha o conceito de energia potencial elétrica e os seus desdobramentos. Então na primeira parte do assunto a gente definiu o que era energia potencial. Tentamos associar essa energia potencial para cargas, associamos também a energia ao movimento espontâneo de cargas, né? O que tem que ficar muito claro da primeira parte da aula 3 é que todo movimento espontâneo de carga tem por trás de si a tendência de diminuir a energia potencial do sistema. É claro que na medida em que a gente diminui essa energia potencial, a gente está transformando ela em cinética, tá certo? O que a gente vai fazer hoje é trazer a grandeza potencial para essa discussão. Danilo, mas potencial elétrico tem a ver com energia? Tudo a ver, pessoal. Se você não entende o conceito de energia potencial elétrica, você não consegue entender o conceito de potencial. Na sequência, definimos potencial, vamos falar da diferença de potencial. A diferença de potencial é aquilo que na elerodinâmica, na próxima parte da eletricidade, vai justificar a corrente elétrica dentro de um condutor. Lembra da lei de Ohm? U igual a RI. Aquele U vincula a existência de corrente a DDP. Então a gente vai definir essa ideia de DDP. E depois, para encerrar esse assunto super difícil, a gente vai falar um pouquinho qual a relação entre DDP e trabalho. Porque se uma carga se movimenta dentro de um campo, esta carga está sendo acelerada. Esse processo de aceleração é dado por uma força, ou seja, eu tenho alguém realizando trabalho. Aí eu te pergunto, quem é que realiza trabalho na carga? É o próprio campo elétrico. O campo elétrico tem uma propriedade maravilhosa de realizar trabalhos sobre cargas. Então, na sequência, potencial, diferença de potencial e trabalho no campo elétrico. Bora começar, pessoal? Então vamos lá. Então, para a gente definir potencial, vamos imaginar inicialmente uma carga geradora. A princípio a gente não vai se preocupar muito com o sinal dessa carga, tá? E aí vamos considerar um ponto P qualquer, afastado a uma distância D também qualquer dessa carga geradora. Nós sabemos que esse ponto P é um ponto que, por estar próximo à carga geradora, terá associado a ele um campo elétrico. Então, o nosso ponto P possui um campo elétrico associado.
Ah, Danilo, então quer dizer o seguinte, a propriedade que a gente chama de campo elétrico é, na verdade, a propriedade de um ponto. É claro que para você ter um campo elétrico naquele ponto, você precisa ter uma carga geradora. Tudo bem, isso não é uma novidade porque a gente já discutiu a questão do vetor, ser de afastamento, ser de aproximação. Essa é uma coisa que já passamos. Só que eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Se eu colocar neste ponto P uma carga de prova, além dessa carga de prova ser submetida a uma força, ela também estará submetida a uma energia potencial. Então, ao colocar uma carguinha aqui, porque vai haver uma interação com a carga geradora, essa carga de prova terá uma energia potencial, tá certo? Então eu vou escrever aqui, ó, no ponto P, uma carga de prova estará submetida a uma energia potencial. Qual vai ser essa energia potencial, Danilo? Bom, aí vai depender do valor da carga, vai depender da distância entre elas. Então para pensar um pouquinho, veja comigo aqui. A energia potencial no ponto P é igual a K, Qzão geradora, vezes Qzinho de prova, dividido pela distância. Não é isso? Lembra que por ser uma grandeza escalar, a energia potencial ela vai admitir valores positivos e negativos. Ou seja, eu tenho que saber se as cargas têm mesmo sinal, sinais opostos. Por enquanto a gente não vai se preocupar muito com isso. Então olha só, dependendo do valor dessa carga de prova, eu terei uma energia potencial, certo? Então eu vou definir agora no ponto P uma outra grandeza chamada potencial elétrico. Então eu vou definir também, definimos VP como sendo o potencial eletrostático em P. Nós vamos definir então uma grandeza que eu vou representar normalmente pela letra V, potencial, tá? O potencial no ponto P, ele vai ser definido a partir da seguinte equação. O potencial no ponto P é a energia potencial associada a uma carga de prova. Quer dizer, para você ter a energia potencial aqui, você precisa botar uma carga. Enquanto eu não tenho a carga de prova, eu não tenho o potencial. Tá certo? O potencial, além de ser uma propriedade de um ponto no espaço, ele vai depender, a sua existência vai depender de ter um par de cargas. Não adianta só você ter ali uma carga geradora. Para você ter a energia potencial, você precisa ter ali uma carga de prova. Tudo bem? Tá bom. Então eu posso dizer como sendo potencial a energia potencial associada a uma carga de prova. Tá? Repetindo, é muito importante que vocês entendam que a energia potencial ela vai depender do valor da minha carga de prova, tá certo? Aí você fala assim, tá, mas como é que a gente pode entender isso de uma forma um pouquinho mais conceitual? Bom, se a gente vai falar de conceito, vamos falar de unidade, né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Gente,
A partir do momento que você olha para a unidade de uma grandeza, você consegue estabelecer uma noção do que ela representa. Porque um dos problemas que a física tem, mais do que a química até, é que entre uma fórmula e você entender o que aquela fórmula diz, existe aí um caminho relativamente grande. Né? A gente observa muitos alunos que sabem as fórmulas, decoram as expressões, mas na hora de fazer um exercício conceitual, o cara trava. Por quê? Porque ele não conversa com a fórmula. Nossa, mas conversar com a fórmula é uma coisa de louco, né? É de louco sim, mas vale a pena, tá? Agora vamos lá. Vamos pensar então na unidade? Escuta, energia é dada em joule, carga é dada em coulomb. No sistema internacional, o potencial é dado em joule por coulomb, que a gente pode escrever de dois jeitos, ó. Ou você escreve joule barra coulomb, ou joule vezes coulomb a menos 1. Essa unidade, joule por coulomb, foi batizada com a palavra volt, em homenagem a Alessandro Volta, que teve uma contribuição enorme para o estudo da eletricidade. Né? Vamos lembrar que no estudo das pilhas, uma das coisas que a gente ouve falar, e fala até nas aulas, é na pilha de volta. A pilha de volta foi a primeira pilha, do ponto de vista mais técnico, né, que foi construída. Né? A diferença de uma célula eletroquímica e uma pilha é que as pilhas, na verdade, são várias células associadas em série. Quando a gente estuda, por exemplo, a pilha de Daniel, na verdade o que a gente está estudando lá na química é uma célula geradora de energia. Se eu acoplo várias células, eu tenho aquilo que eu chamo de pilha. Isso tudo em homenagem ao Volta, tá bom? Agora vamos tentar entender um pouco isso melhor. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão do volt. Por exemplo, vamos imaginar que você está lendo um texto e fala assim, olha, uma carga colocada num ponto P terá um potencial de 3 volts. Ah, mas o que isso quer dizer? O que significa 3 volts? Vamos escrever aqui? Ó, 3 volts. Se você trocar volt pela expressão joule por coulomb, você vai ter a seguinte situação. 3 joules por coulomb. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se você colocar aqui 1 coulomb de carga, esse sistema terá uma energia de quantos joules associado? 3. Quer dizer, a cada 1 coulomb de carga, o sistema apresenta 3 joules de energia potencial. Tá? Ah, e se eu colocasse 2 coulombs aqui, Danilo? Ah, se você colocar 2 coulombs, vai ter 6 joules. É para cada coulomb eu tenho 3 joules. Para cada coulomb eu tenho 3 joules. É claro que esse potencial pode ser maior que 3 volts, né? E isso é uma coisa muito interessante. Você fala assim, olha, o potencial ser 3 volts quer dizer que naquela condição eu tenho 3 joules por coulomb de carga. Agora, dependendo da distância que você tiver da carga geradora, dependendo do valor da carga geradora, esse potencial pode variar. Nós vamos descobrir agora que o potencial ele depende fundamentalmente de quem gera o campo, né? O fato de você ter uma carga geradora implica automaticamente na presença do campo e na presença do potencial, não é isso? Vem cá, vamos dar uma olhada nessa fórmula? O potencial é igual à energia potencial dividido por uma carguinha de prova. Só que, gente, pensa comigo. Eu sei qual é o valor da energia potencial, não sei? Não é K, Qzão, Qzinho sobre D? Então eu vou fazer o seguinte, veja só. Eu vou pegar essa equação aqui, K, Qzão, Qzinho sobre D, e vou substituí-la na equação do potencial. E nós vamos descobrir uma coisa muito interessante. Veja só.
o potencial no ponto P é igual a... Peraí, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Paninho. O potencial no ponto P é igual a K, Qzinho, dividido por D, dividido por Qzinho. Certo? Dá uma olhadinha. É muito interessante você perceber que, ao substituir a energia potencial no lugar ali, a expressão dela, nós vamos cancelar a carga de prova. Veja só, cancelei a carga de prova. Dessa forma, o potencial elétrico num ponto P, ele pode ser expresso da seguinte maneira. O potencial elétrico no ponto P é igual a K, Qzão gerador, dividido pela distância. Percebem que o potencial, ele é uma propriedade que está associada diretamente à carga geradora. Veja que tem duas coisas importantes. Para você ter potencial num ponto, basta você ter uma carga geradora. Tem a carga geradora, tem potencial. No entanto, não é porque você tem uma carga geradora que naquele ponto já tem energia potencial. Veja só, aqui existe um potencial. O potencial é uma tendência. Tendência do quê? De, se eu colocar uma carga de prova, aparecer uma energia. Então, veja, o potencial independe da carga de prova. Basta você ter uma carga geradora. Agora, se você quer que naquele ponto tenha energia potencial, aí você precisa colocar uma carga de prova. A energia surge a partir da interação entre as cargas. O potencial não. O potencial surge a partir do momento que existe ali uma carga geradora, tá? Eu sempre falo carga geradora porque agora ela vai virar uma carga geradora de campo e de potencial, tá certo? Tudo bem? Aqui nós temos algumas consequências. Veja só qual é o problema. Então, consequências. A primeira delas é que o potencial também é escalar. Ou seja, existe um sinal para o potencial, tá? Tanto é verdade que na fórmula de potencial a gente tem o valor da carga sem o módulo, percebe? Ou seja, se a carga for positiva ou negativa, isso vai interferir diretamente no contexto, tá? Outra coisa importante, varia de forma inversamente proporcional à distância da carga geradora. Pronto, tá? Além de ser uma grandeza escalar, ou seja, ela pode assumir valores positivos e negativos, o valor dela vai depender da distância da carga geradora. E é aqui que entra a parte delicada do assunto. Sabe por quê? Porque se você tem um potencial que depende da distância, quer dizer que se eu variar a distância do ponto à carga geradora, eu teria uma diferença de potencial, não é? Ah, então pera. A diferença de potencial, na realidade, é uma diferença entre pontos? Sim. Esses pontos estão a distâncias distintas, a distâncias diferentes de uma carga geradora. Então, toda vez que uma carga andar para perto ou para longe de uma carga geradora, ela está sob a ação de uma diferença de potencial. O que nós precisamos fazer agora é começar a entender como funciona essa diferença de potencial. Então, na nossa sequência, a gente vai trabalhar dois conceitos importantes. O primeiro é a diferença de potencial em função da distância da carga. E o segundo conceito é um conceito muito louco, que é o conceito de superfície equipotencial. Vamos começar? Então, nós vamos começar agora a analisar o potencial elétrico exercido por uma carga em função da distância. Só que o nosso problema é que, como o potencial é uma grandeza escalar, ou seja, ele depende do sinal da carga, a gente vai ter que fazer uma análise dupla, né? Nós vamos ter que analisar, primeiro, como é a variação de potencial em função da distância para uma carga positiva, e depois a gente vai fazer a mesma análise do potencial em função da distância, só que daí para uma carga negativa. E dentro dessa análise,
a gente vai tentar entender qual a relação entre movimento de cargas dentro de uma região de potencial. E aí a gente vai então relacionar a diferença de potencial à tendência que a carga tem de ou se afastar ou de se aproximar, e vai depender da atração ou repulsão. Tudo bem? É bastante coisa. Eu considero, assim, gente, essa lousa, ela é a lousa importante da aula. Daqui a gente vai tirar um monte de conclusões e aí é só aplicar depois na parte de trabalho. Então vamos lá. Olha só qual é a ideia. Primeiro eu tenho aqui a fórmula do potencial, a gente vai ter que recorrer a ela várias vezes durante essa parte do assunto. E aí nós vamos analisar o que acontece quando a carga geradora do potencial é positiva e depois negativa. Vamos imaginar então aqui a carga geradora, tá? Não importa qual é o valor dela. E aí eu vou pegar 3 pontos separados em distâncias diferentes, tá? Então aqui eu tenho D, cada intervalinho desse aqui vale D, ó. Tudo bem? D, D e D. Então você tem um ponto 1 a uma distância D, você tem um ponto 2 a uma distância 2D e tem um ponto 3 a uma distância 3D, ok? Tá, vamos parar para pensar um pouquinho. Olhando para esta fórmula de potencial, vocês concordam que a parte superior aqui da fração, o K vezes o Q, isso aqui é uma constante? Se isso aqui é uma constante, o potencial ele é inversamente proporcional à distância. As curvas inversamente proporcionais, lá na matemática, são hipérboles. Hipérboles. E aí você tem duas situações. Uma hipérbole que vai ser de um jeito para a carga positiva e uma outra hipérbole que vai ser de outro jeito para a carga negativa. Então, vamos tentar imaginar aqui como seria o gráfico de potencial V, dado em volts, em função da distância. Tá? A distância, eu vou colocar em metros, tá, gente? Tudo bem? No sistema internacional, distância em metros, tranquilo. Tá? Quanto menor for a distância, pensa nesse número D aqui, ó, bem pequeno. Se você tem um número positivo dividido por um número pequeno, isso aqui dá um número muito positivo, concorda? Então, quando a distância é D, o potencial é o potencial V. Tudo bem? Beleza, um potencial bem grande. Então aqui tem um ponto, ó. Tem um pontinho aqui. A hora que eu dobrar a distância, a hora que eu dobrar o número aqui de baixo, então para a distância 2D, o nosso potencial vai cair pela metade, V sobre 2. E aí você vai perceber uma hipérbole, tá? Se eu triplicar a distância, eu vou ter um potencial 3 vezes menor do que isso. Então aqui 2, 4, deve dar mais ou menos por aqui, ó. Tá? V sobre 3, tá? Ele vem para cá. E aí, se a gente for aumentando a distância várias e várias vezes, a gente vai perceber que essa curva, ela vai se aproximar da origem, ela vai se aproximar do eixo X. Se a gente unir essa curva, nós vamos ter uma hipérbole, ó. A minha hipérbole não ficou tão maravilhosa assim. A de vocês deve ter ficado boa, tá? Se você tá com um caderninho aí, tá anotando tudo, ela deve ter ficado mais ou menos assim, ó, tá? Então, a gente vai percebendo que conforme você vai se afastando da carga positiva, o potencial tende a zero, né? Quanto mais longe, menor é o potencial. Veja que ele nunca vai ficar negativo. Essa conta aqui não tem como ficar negativa. Essa é a grande sacada, porque a carga geradora, ela é positiva. Então, o potencial no infinito tende a zero. Tende a zero. E quanto mais próxima da carga, maior o potencial. Tudo bem, beleza. Daqui nós vamos tirar algumas conclusões, né? Vamos pensar assim. No ponto 1,
nós temos um potencial V1, que é um potencial grande aqui. No ponto 2 eu tenho um potencial V2. E no ponto 3 um potencial V3. Para pensar um pouquinho, galera. Qual dos potenciais é o maior? Não é o 1? Então, conforme você vai se afastando, o potencial vai ficando de muito grande a muito pequeno. Tá certo? Então, eu posso dizer uma outra coisa. O potencial diminui com o aumento da distância. Beleza? Toda vez que você circular entre os pontos, você terá uma diferença de potencial. Se eu me afasto, há uma queda de potencial. Se eu me aproximo, há um aumento de potencial. Notem que quando eu falo em queda de potencial e aumento de potencial, eu não estou falando de queda na energia potencial, nem aumento na energia potencial. Eu estou falando da grandeza potencial. Mas Danilo, afinal de contas, essa queda de potencial ou esse aumento de potencial é importante por quê? Porque é para esse tipo de situação que a gente vai começar a vincular o movimento de uma carga. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui nestas regiões cargas. Então olha só, movimento de cargas. Vamos lá, vamos movimentar cargas? Vamos colocar primeiro uma carga de prova positiva. Gente, vamos imaginar que eu coloque uma carga de prova positiva no ponto 1. E solte essa carga de prova. Eu vou soltar a carga de prova. Se eu solto a carga de prova, ela não vai tender a se afastar? Por quê, Danilo? Porque a carga geradora também é positiva. Então elas tendem a se repelir? Ah, é verdade. Então olha só que interessante. Uma carga de prova tende a se afastar da geradora. Do ponto de vista de potencial, eu posso dizer que uma carga de prova, espontaneamente, se ela for positiva, ela tende a procurar regiões de menor potencial. Então eu vou escrever aqui, procura regiões, vamos colocar de preto mesmo, peraí, procura regiões de menor potencial. Quer ver um exemplo? Pensa assim, ó. Imagina que eu coloque aqui um próton. Pum! Esse próton vai ser empurrado pela carga, não vai? Pela carga geradora. Conforme ele é empurrado, o potencial elétrico dele cai. Quando o potencial elétrico dele cai, a energia potencial vai se transformando em cinética. A energia potencial se transforma em cinética. Tá bom? Toda vez que você botar uma carga positiva dentro de um campo, essa carga positiva vai correr atrás do menor potencial. Isso de maneira espontânea. Agora, se você pegar a carga e a aproximar, é você que está dando energia para a carga. Aí você está transferindo energia e está armazenando nela. Percebe? Existe um movimento que é espontâneo, que é o que ela faz, e o que você pode fazer a ela. Então, quando eu falo que uma carga procura, eu posso colocar entre aspas, no sentido de que esse procura, ele é espontâneo. Tá bom? Agora, e se eu coloco uma carga negativa de prova? Vamos colocar uma carguinha de prova negativa. O que será que uma carga de prova negativa procura? Será que é a região de menor potencial? Vamos pensar? Põe a carga de prova aqui no 2. Beleza? Ela é negativa. Segura ela. Solta. Ela não vai tender a ser atraída? Conforme a carga de prova é atraída,
para a geradora, ela está indo para uma região de maior potencial. Ah, então a carga negativa procura regiões de maior potencial. Tudo bem? Para pensar de novo. Se eu soltar a carga negativa, ela começa a ser atraída pela geradora. Conforme ela é atraída, ela acelera. Então ela vai transformando o potencial em cinética. De novo. Percebam que esses processos espontâneos, eles sempre convertem potencial em cinética. Daí a importância de você ter assistido muito bem a primeira parte desse assunto, que é onde a gente discute que a espontaneidade é, na verdade, a liberação de energia, a liberação daquela energia que estava armazenada dentro de um sistema eletrostático. Tudo bem? Então o que a gente tira de regra? Toda carga positiva procura regiões de menor potencial. Toda carga negativa procura regiões de maior. Se você observar um movimento diferente desse, pode ter certeza que isso é não espontâneo. Tudo bem? Tranquilo? Aí você fala assim, Danilo, tudo bem, eu entendi, ok, maravilha. Mas isso é porque a carga geradora é positiva. E se a carga geradora for negativa? Como é que fica? Vamos fazer essa análise então? Vamos pensar em tudo isso novamente, só que agora com uma carga geradora negativa. Bora lá? Então vamos. Vamos lá. Ihá! Eu adoro esse assunto, gente. Esse assunto, ele basicamente explica a vida. Vocês já pararam para perceber isso? Olha só. Carga geradora negativa. Então vou botar a carguinha aqui, tá? Uma carga geradora. Vamos colocar os pontinhos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Tá? Já vou preparar aqui o nosso querido gráfico. Só que agora vocês vão perceber uma coisa muito estranha. Tá? Vocês vão ver como eu vou desenhar o gráfico. Já vai se ligando nesse desenho aqui, hein? Por favor. Potencial em função da distância. Vocês estão percebendo como é que eu desenhei o gráfico? Eu desenhei o quarto quadrante de um gráfico. Né? Pensa no eixo cartesiano. Quando você desenha a origem aqui, ó, você tem o eixo Y positivo e o eixo X positivo. Notem que ao desenhar o gráfico, eu tomei cuidado de desenhar o Y para o negativo. E a distância, ok. Tá? Ela vai aumentar ou diminuir a distância. Danilo, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, meus amigos, minhas amigas, amigos de um modo geral, que se a carga que está gerando o potencial é negativa, esse potencial será sempre negativo. Ah, mas espera aí, não estou entendendo. Vem cá, vem cá. A conta de potencial não é isso aqui? Esse número aqui é negativo, porque a carga geradora agora tem sinal negativo. Então, quando este número é negativo, o potencial ele é sempre negativo. Ele pode ser muito negativo ou pouco negativo. Essa é a grande questão. Tudo bem. Vamos pensar então? Eu tenho o ponto a uma distância D, 2D. Aqui eu usei de 1 em 1, então vou usar de 1 em 1 também, para ficar bem parecidinho. Ó. Distância D, 2D, 3D. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Tá aqui. Vamos começar? Ó, este ponto aqui está uma distância D. Certo? Então, aqui nós temos uma distância D. Quando a distância é D, você vai ter um número negativo dividido por 1. D. Então, vai dar um número negativo. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Esse aqui é o potencial menos V. Agora eu vou pegar e vou dobrar a distância.
Eu estou aumentando a distância, gente. Gente, você concorda que quando você aumenta o denominador, o resultado de uma fração diminui? Só que esse resultado é negativo. Então, se o valor vai diminuir, ele vai ficar menos negativo. Presta muita atenção porque isso é complicado, hein? O valor é negativo, tá? Por conta do sinal da carga geradora. Quando eu pegar esse número aqui de baixo e dobrar, o resultado, o valor, o módulo, deve diminuir. Só que ele vai, como ele é negativo, ele acaba ficando menos negativo. Então, o que vai acontecer aqui é que o potencial ele vai cair para menos V sobre 2, quando a distância dobrar. Quando a distância triplicar em relação ao inicial, ele vai ficar V sobre 3. Virgem Maria, menos V sobre 3. E aí a gente vai perceber a curva acontecendo. Olha só. Está aqui. É como se você espelhasse a função, né? Você tem uma função y igual a uma coisa sobre x. Depois você tem y é igual a menos uma coisa sobre x. Né? Esse espelhamento da função acontece por conta da carga negativa que gerou o potencial. Tudo bem? Beleza. O que a gente vai perceber? Tem uma semelhança e uma diferença com a positiva. Qual é a semelhança? Se você se afastar demais da carga geradora, esse número tende a zero. Percebem? O número vai tender a zero. Ali também acontecia. Só que acontece o seguinte. Veja que na geração de potencial pela carga positiva, o potencial diminui com o aumento da distância. Ó, ele vai caindo. Como os potenciais são negativos agora, o potencial vai subindo para chegar a zero. Então eu vou escrever assim aqui, ó. Potencial infinito tende a zero também. Como acontecia na carga positiva. Só que, para ele chegar no zero, ele diminuía. Porque ele vinha de uma região de muito potencial. Ele foi caindo. Aqui, para ele chegar ao zero, ele veio de uma região muito negativa. Então aqui eu escrevi, o potencial diminui com o aumento da distância. Aqui eu vou escrever o potencial aumenta com o aumento da distância. Você percebe o trabalho que dá para a gente estudar esse assunto? Tudo porque nós temos dois tipos de carga. Se nós tivéssemos só uma carga positiva ou só uma negativa, nós teríamos só um tipo de força, portanto você teria só um tipo de campo, e aí você se aproximaria do campo gravitacional, que é o que a gente estuda na mecânica, tudo bem? Esse problema vai acontecer também no eletromagnetismo. Só que no eletromagnetismo ainda tem um outro pormenor. Aqui você tem dois corpos com cargas diferentes, positivo e negativo, não é isso? No magnetismo não. O mesmo corpo tem os dois polos. Isso vai mudar algumas coisinhas. Mas vamos deixar para lá esse assunto, né, por enquanto. Tudo bem? Beleza? Agora vamos analisar também o movimento de cargas? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Aqui a gente também anotou o movimento de cargas. Bom, vamos colocar cargas geradoras e vamos ver o que acontece com elas, não é isso? Aqui nós colocamos carga positiva e carga negativa. Vamos colocar a mesma ordem. O que acontece com uma carga de prova positiva quando você coloca ela dentro desse campo? Vamos lá. Coloca a carga positiva aqui, ó, no meio. Tudo bem? Se você colocar uma carga positiva aqui, uma carga de prova positiva, ela não vai tender a se aproximar? Conforme ela se aproxima, o que acontece com o potencial dela? Cai.
Então, nesse caso, a carga de prova vai procurar o menor potencial. Vamos escrever. Olha só. Opa, quase caiu aqui. Ó. Procura, ou seja, de maneira espontânea, né? Procura regiões de menor potencial. Tá? Nessa procura de regiões de menor potencial, o que ela está fazendo? Transformando energia potencial em cinética, ou seja, espontânea. Também, tudo bem? Beleza? Tá, e se a carga de prova for negativa? Vamos para a carga de prova negativa. E aí vocês vão perceber uma coisa aqui, que nós vamos tirar uma Mega Blaster conclusão. Vamos lá. Coloca a carga de prova negativa. Solta ela. Se você colocar a carga de prova negativa aqui e soltá-la, ela não vai se afastar? Ao se afastar, ela procura regiões de maior potencial. Ah, então a carga, nesse caso, procura regiões de maior potencial. Portanto, ela vai transformar a energia potencial em cinética. Tudo bem? Beleza. Mapeamos todas as possibilidades. E agora eu quero convidá-los a uma reflexão. Veja só. Qual é a natureza de uma carga positiva? Bom, a natureza de uma carga positiva é se repelir perto de uma positiva e se atrair perto de uma negativa. Só que se você olhar tanto num caso como no outro, olha o que está acontecendo. A carga positiva está sempre procurando região de menor potencial e aqui também procurando regiões de menor potencial. Quer dizer, a carga positiva, ela procura onde tem menos potencial. Para ela, estar onde tem menos potencial é tirar energia potencial e transformar em cinética. Isso é o espontâneo. Isso para a carga positiva. Se você olhar para o comportamento da carga negativa, tanto no primeiro caso como no outro, você vai perceber uma coincidência no potencial. Vem cá. Carga negativa procura região de maior potencial. Olha aqui, ó. Põe a carga negativa, ela vai se aproximar da geradora. Vai procurar uma região de maior potencial. Ah, mas e se a carga geradora também for negativa? Ah, ela vai repelir a de prova. Ao repelir a de prova, ela procura uma região de maior potencial. Percebam que existe um comportamento padrão. E isso explica, por exemplo, aquele processo de indução que a gente aprende, ou falamos, né, na aula de eletrização, que o elétron às vezes sobe da Terra ou desce para a Terra. Isso depende de uma diferença de potencial. O que você precisa guardar é que carga negativa gosta de onde tem mais potencial. Carga positiva gosta de onde tem menos potencial. Ponto. É claro que para nós é muito mais significativo pensarmos em cargas negativas, porque quem se mexe no condutor é elétron. Então você começa a entender agora por que é natural para um elétron, isso lá na aula de pilha, sair do polo negativo e ir para o positivo. Ao sair do polo negativo para o positivo, o que ele está procurando é uma região de maior potencial. Então as coisas começam a fazer sentido para a gente. Tudo bem? Mas lá na física o professor fala de corrente convencional. A corrente convencional sai do polo positivo, Danilo. Sim, porque na corrente convencional a física adota que o que se movimenta são cargas positivas. Então, se movimentamos cargas positivas, elas vão procurar de maneira espontânea a região de menor potencial. Nós acabamos de elucidar aqui a diferença entre corrente real e corrente convencional. Percebe como esse assunto é importante? Percebe como esse assunto é forte? Ele vai começar a te dar base para a gente entender a diferença de potencial. Tudo bem, pessoal?
Tranquilo isso aqui? Mais ou menos, né? Acho que eu tenho que assistir de novo. Beleza? Olha só, eu vou apagar o quadro e agora eu vou falar um pouquinho sobre diferença de potencial e sobre um assunto que é muito importante, que é a superfície equipotencial. Para pensar um pouquinho. Vem cá. Tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto está a uma distância da carga geradora. Ele tem um potencial. Se eu pegar todos os pontos que estão exatamente à mesma distância, todos terão o mesmo potencial, não é? É por aí a coisa. É isso que a gente vai fazer agora. Antes da gente então começar a falar do trabalho no campo elétrico, falta a gente fechar a definição de potencial com a ideia de superfície. Essa ideia, depois do que a gente já explorou, né, definindo a ideia de potencial e associando o valor do potencial à distância, é isso que é importante a gente entender. O potencial gerado por uma carga num dado ponto, ele vai depender, óbvio, da carga geradora, mas da distância. Então, se a gente considera que existe uma carga fonte e várias distâncias ao redor dessa carga, você terá vários pontos de potenciais diferentes. Então, a ideia é estabelecer que existe uma região no espaço, obviamente em torno dessa carga geradora, em que todos os pontos daquela superfície, daquela região, têm o mesmo potencial. E o que tem de lógico nisso? Você pode parar para pensar. Se todos os pontos daquela região estiverem à mesma distância da carga geradora, esses pontos têm o mesmo potencial, né? Vamos lembrar que potencial é Kq sobre D, beleza? Então olha só, cargas pontiformes. Até aqui, toda a nossa análise começou a partir das cargas pontiformes. Todo esse conceito vai ser trazido para o campo elétrico uniforme. Então eu tenho carga positiva, carga negativa, tá? Eu tenho pontos A, B e C, todos eles a distâncias diferentes das suas respectivas cargas, tá? Agora vamos parar para pensar. Se essa carga é pontiforme, ela vai ter linhas de campo, certo? E em volta dessas linhas de campo eu terei superfícies. Então, esses pontos que você vê todos passando por essa primeira linha formam como se fosse uma casca, invisível, evidentemente. Toda essa casca invisível pode ser chamada de superfície. Por que ela vai ser chamada de equipotencial? Porque todos os pontos daquela superfície têm o mesmo potencial. Então eu posso definir superfícies equipotenciais como sendo regiões nas quais, e são regiões superficiais, né? Ou seja, em duas dimensões, nas quais todos os pontos apresentam o mesmo potencial elétrico. Tudo bem, pessoal? Mesmo potencial elétrico. E aí, para não esquecermos, porque esse tipo de coisa precisa ser percebido com muita rapidez nos exercícios, é o seguinte: se a gente estiver tomando como base uma carga geradora positiva, o que acontece com o potencial de dentro para fora? Potencial diminui, certo? O potencial numa carga positiva é sempre positivo, mas ele vai se tornando cada vez menos positivo conforme aquele ponto vai se afastando da origem da carga, né? Tá? Já na carga negativa, os potenciais são sempre negativos. Só que quanto mais longe você está, menos negativo ele fica, né? Então o potencial aumenta. Tá? E aí a gente pode estabelecer aquela ideia de carga de prova positiva, procura a região de tal potencial. Carga de prova negativa, exatamente o que a gente fez na aula. O que você precisa trazer para a sua cabeça é que essa região ela é uma superfície, tá? Ela não é só uma linha. A gente tem que tentar imaginar que essas linhas, essas regiões de potencial, elas são tridimensionais, né? Talvez isso lembre um pouco camadas eletrônicas, né? Você tem várias camadas eletrônicas, cada uma com uma energia.
vocês vão se surpreender porque todo esse conceito de potencial, ele pode ser usado para você descrever o modelo de Bohr, das órbitas quantizadas. E aí você vai imaginando, por exemplo, que se isso aqui for um próton, quanto mais distante do próton, menor é o potencial, tá? Então o elétron ele tende a ficar próximo ao núcleo porque ele tende a procurar regiões de menor potencial, regiões de menor energia, já que potencial está associado à energia, tudo bem? Beleza? Bom, duas coisas importantes. Então, observação. Quando uma carga de prova, presta atenção, quando uma carga de prova se locomove, e aí eu não estou dizendo se essa locomoção é espontânea ou não, tá? Presta atenção. Se uma carga se movimentar entre superfícies equipotenciais, ela sofrerá uma DDP. Você tem uma DDP associada ao movimento. Então, ó, quando uma carga de prova se movimenta, e aí de forma espontânea ou não, entre duas equipotenciais diferentes, quando uma carga de prova se movimenta entre duas equipotenciais diferentes, podemos associar uma diferença de potencial, que é a famosa DDP. A tão necessária DDP. Agora você entende por que eu preciso de DDP para ter movimento de elétron. O movimento de um elétron dentro de um condutor tem como principal objetivo transformar a energia potencial em cinética. É para isso que o condutor serve. Ele vai levar a energia através de um processo mecânico. Então, se você não tem o movimento de cargas, você não tem a transformação. Para você ter o movimento de cargas, você precisa ter dois pontos, cada um com um potencial. Então, quando a gente está vendo, por exemplo, aqueles problemas de eletricidade, onde você vê um polinho positivo e um polinho negativo, o que aqueles sinais querem dizer? Que você tem ali dois pontos, um com potencial maior, que é o positivo, e um com potencial menor, que é o negativo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então as superfícies equipotenciais, nesse contexto, são cascas. Por quê? Porque a nossa carga que está gerando esse potencial é uma carga pontiforme. Então, toda equipotencial gerada por uma carga pontiforme é uma superfície esférica. Tudo bem? É uma superfície de uma esfera. Claro que quanto maior a distância, maior a superfície da esfera. Mas o potencial vai ou diminuindo ou aumentando, depende da carga. Agora, e se o que estiver gerando o campo forem placas paralelas? Lembra que a gente comentou na aula que placas paralelas geram um tipo de campo muito especial chamado campo elétrico uniforme. Por que o campo elétrico uniforme tem este nome, Danilo? Porque o campo elétrico uniforme é um campo em que qualquer ponto desta região terá o mesmo valor. Tá, mas o que isso tem a ver com potencial? Tudo, gente. Se uma carga pontiforme gera potenciais, o campo também vai gerar. Tá, mas como funcionariam os potenciais no campo? Vamos no campo elétrico uniforme. Vem cá. Eu tenho aqui uma placa positiva, tá? A placa negativa. Elas estão separadas por uma distância d, tudo bem? Como é que eu posso representar primeiro o campo elétrico ali dentro? O campo elétrico eu posso representar saindo do positivo e indo para o negativo. Certo? Tá, agora para pensar. Se eu pegar um ponto aqui, ó, por exemplo, esse ponto ele está bem próximo da carga positiva e mais distante da carga negativa, não tá? Então, esse potencial deve ser um potencial alto. Como você tem certeza, Danilo? Porque quanto mais próximo de uma carga positiva, maior é o potencial. Certo? Quanto mais próximo de uma carga negativa, menor o potencial. Então, se o ponto tiver o ponto estiver muito próximo de uma carga positiva, o potencial é alto.
Então eu vou colocar aqui uma linha tracejada e vou escrever aqui assim, ó, VA. Todos os pontos desta superfície plana, agora não é mais uma superfície esférica, ó, aqui é uma superfície plana, aqui é uma superfície esférica, olha a barriguinha, olha a barriguinha. Então, essa superfície também é uma equipotencial. Todos os pontos desta superfície têm o mesmo potencial. Só tem um detalhe, hein? O potencial num campo elétrico você não calcula por kq sobre d. Não dá para fazer kq sobre d. Por que não dá para fazer essa fórmula, Danilo? Porque kq sobre d é o potencial gerado por uma carga pontiforme. Aqui no campo elétrico uniforme, a gente não vai calcular este potencial. A gente não vai calcular. A gente só precisa saber que se eu mudar a distância do ponto, você tem um outro potencial. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, um outro ponto, VB, e um outro ponto, VC. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? À medida que você vai se afastando da positiva, o potencial vai ficando cada vez menor. Deve até ter um ponto aqui, por exemplo, pessoal, que o potencial é zero. Tá? Vocês vejam que numa carga pontiforme, ou o potencial tende a zero vindo de cima, ou o potencial tende a zero vindo de baixo. Lembra dos gráficos. Aqui a história é outra. Ele começa com o número alto, vai abaixando, 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 passa pelo zero e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então o movimento de cargas num campo também tem associação com diferenças de potencial. Por exemplo, põe uma carga positiva aqui. Se você puser uma carga positiva aqui, ela corre para onde? Para onde tem menos potencial. Põe uma carga negativa aqui. Se você puser uma carga negativa aqui, ela corre para onde? Para onde tem mais potencial. Então, tanto os campos esféricos, vamos colocar assim, como os campos, todos como se fossem folhinhas, eles têm superfícies equipotenciais. É muito importante você ter esse conceito. Toda vez que uma carga pula de uma equipotencial para outra, ela vai variar a sua energia. Essa é a sacada. Toda vez que uma carga pular de um potencial para outra, ela está pulando de uma energia potencial para uma outra. Se esse pulo for um pulo que diminua a energia potencial, esse pulo é espontâneo. Tudo bem? É mais ou menos essa a ideia da força da superfície equipotencial. Tudo bem, pessoal? Deu para entender como funciona essa ideia toda? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a pensar mecanicamente nessa brincadeira. Agora complicou tudo, meu Deus, vai juntar mecânica, vai vir aquela coisa de trabalho, vai. Porque esse processo de transformação de energia potencial ocorre com a realização de uma força. Quem realiza trabalho dentro do campo é a força. Por exemplo, se eu ponho uma carga positiva aqui, surge uma força elétrica. As forças elétricas deslocam as cargas. Força vezes deslocamento é o trabalho. O que a gente vai fazer agora é trazer esse conceito mecânico de trabalho para a eletrostática. Por quê? Porque eu quero relacionar o trabalho com a DDP. Essa é a grande sacada. Então, aqui eu vou só para fechar essa lousa, eu vou escrever uma conclusão aqui, ó. Conclusão. Campos elétricos gerados podem aplicar forças em cargas de prova. Provocando seu deslocamento.
Ponto. Tudo bem? Olha, vamos ler juntos. Campos elétricos gerados, podem ser gerados de forma pontiforme ou por placas, né? Por isso que eu coloquei gerados genericamente, podem aplicar forças em cargas de provas. Podem não, né? A gente pode dizer que vão aplicar forças. Essas forças vão deslocar um corpo. Só que lembra que esse corpo vai deslocar acelerando. Então ele vai ganhar energia cinética. Ao ganhar energia cinética, você tem um trabalho. Então esse deslocamento gera trabalho. Ou seja, o que eu quero que você guarde como conclusão? O campo elétrico trabalha sempre para acelerar cargas. Essa é a ideia. Se for uma carga positiva, ele vai proceder de um jeito, deslocando ela para uma região de menor potencial. Se for para uma carga negativa, ele vai deslocá-la para uma região de maior potencial. Mas o campo, ele tem por objetivo trabalhar sobre a força. Então, se eu gero um campo elétrico, se eu gero uma diferença de potencial, é como se eu estivesse pegando um estilingue e pronto para disparar as cargas elétricas. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou agora trabalhar para a gente deduzir a relação de trabalho e diferença de potencial. Tranquilo, pessoal? Bora lá, vou apagar a lousa e já volto. Então nós vamos começar agora a analisar, para encerrar essa discussão sobre potencial, a relação entre essa diferença de potencial associada ao movimento das cargas e o tal do trabalho. Então o nosso modelo vai funcionar da seguinte maneira, pessoal. Eu tenho uma carga fonte, uma carga geradora de campo, tá? O Qzão. E aí, separado a uma distância d dessa carga, eu tenho uma carguinha de prova. Tá bom? A minha carguinha de prova também é positiva, beleza? Nós sabemos que neste ponto A, eu vou chamar de ponto A, eu tenho aqui um potencial, que é K vezes a carga geradora dividido pela distância. Vai acompanhando aqui, tá? Dividido pela distância. Tá bom, então ali tem um potencial. Então, a partir do momento que aquela carga está ali, ela está num ponto com um dado potencial que eu vou chamar de VA. Tá, só que acontece o seguinte, vamos imaginar que essa carga, de maneira espontânea, tende a se movimentar. Se eu soltar a carga de prova, a tendência dela é se afastar. Ah, porque vai surgir aqui uma força elétrica. Certo? Essa força elétrica vai deslocar a carga, por exemplo, de um ponto A até um ponto B. Então ela veio parar aqui, ó. A carga veio para cá. Carga de prova. Tudo bem, pessoal? Então, ao se deslocar de A para B, a força elétrica vai acelerar a carguinha. A tendência dela é ir ganhando velocidade. Então ela vai deslocar um ΔS. Então aqui eu vou escrever assim, ó. A força elétrica que atua na carga essa força que atua na carga vai realizar trabalho. Realiza trabalho. Trabalho. Tá? Uma coisa muito importante, gente. Vocês lembram que o trabalho da força elétrica, assim como qualquer trabalho que a gente queira calcular, ele é a força elétrica vezes o deslocamento, trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que, gente, para pensar um pouquinho.
O deslocamento não está indo para a direita? A força elétrica também não está indo para a direita? Então o ângulo entre eles é 0 graus. Tudo bem? Qual é o problema dessa fórmula, Danilo? Nenhum. O problema é o seguinte: essa força dentro deste universo, ela varia. Por que a força elétrica varia? Você saberia me responder essa pergunta? Porque a força elétrica depende da distância. À medida que essa carga vai se afastando da carga geradora, a força vai diminuindo. Ela não deixa de existir, mas ela diminui. O que eu quero que você entenda com isso? Que eu não consigo calcular o trabalho da força elétrica desse jeito. Pelo menos no ensino médio a gente não consegue. Quando a gente aprende lá no ensino superior, na parte de cálculo, o conceito de integral, aí eu consigo calcular isso aqui. Agora, no ensino médio eu preciso que a força seja constante. Então, o que eu quero fazer é calcular o trabalho ou pensar no trabalho com aquilo que eu tenho, que é a DDP. Então, tudo isso aqui é bom para você já dar uma revisada na parte de trabalho. O que a gente sabe lá da mecânica? O trabalho de uma força, desde que ela seja a resultante, né? Vamos pensar que aqui a única força que está atuando no corpo é a elétrica. O trabalho da força elétrica é a variação da energia cinética. Isso é o teorema da energia cinética. Aliás, isso é o começo da primeira parte desse assunto. A gente mostrando que toda vez que uma força realiza trabalho sobre um corpo, do jeito que a força elétrica está fazendo, ela vai acelerar o corpo. Ela vai acelerar o corpo. Tudo bem? Mas você concorda que então, se o corpo vai acelerar, é porque eu estou transformando energia potencial em cinética? Então, a variação da energia potencial que o corpo ganha é porque ele está perdendo a energia cinética. Aliás, a variação da energia cinética que o corpo ganha, a variação da energia cinética que o corpo ganha, ela corresponde ao que ele perde de potencial. Então, se eu falo que o trabalho é um ganho de energia, eu também posso falar que é uma perda de potencial. Estão percebendo? Então quer dizer, a carga vai se deslocando, perdendo... espera aí que eu esqueci de colocar uma coisa muito importante, né? Perda de potencial, ó. O trabalho é o ganho da cinética e a perda de potencial. Quer dizer, toda vez que ele está ganhando cinética, ele está perdendo potencial. Perceba que a energia cinética, ou melhor, a variação da cinética, sempre é o contrário da potencial. Porque na medida em que ele vai perdendo um, ele vai ganhando outro. É claro que nos processos espontâneos, ele perde potencial e ganha cinética. Aí você fala para mim assim, Danilo, e se eu pegasse a carga e tentasse passar de B para A? Você concorda que de B para A o processo não será espontâneo? Então eu, agente externo, aplico uma força. Eu farei um trabalho. Não é o campo elétrico que está fazendo. O campo, gente, ele só trabalha de maneira espontânea. Põe uma carga no campo. O que ele vai fazer com ela? Ele vai tentar diminuir a potencial. No nosso contexto, ele está afastando. Tudo bem? Agora, peraí, Danilo. Como é que eu calculo variação de uma coisa? Não é a potencial, a coisa final menos a coisa inicial? Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa igualdade, ó, vou dizer que o trabalho é menos a potencial e vou escrever aqui, ó. O trabalho da força elétrica é igual a menos a variação da energia potencial. Só que vocês lembram que variação na física corresponde ao quilo final menos inicial, que eu acabei de falar. Vamos voltar para cá e pensar que o final é o B, não é? Ó? E o inicial é o A. Eu estou deslocando de A para B, certo? Então eu vou escrever que o trabalho da força elétrica é igual a menos, agora eu vou abrir um parênteses, energia potencial final menos energia potencial inicial. Tá bom? Ó, final menos inicial. Como tem o menos aqui fora da conta, do parênteses, eu vou fazer a distributiva com ele. A hora que eu fizer a distributiva com ele, você concorda que isso aqui vai inverter? Portanto,
o que é o trabalho da força elétrica? O trabalho da força elétrica é igual a energia potencial em A menos a energia potencial em B. Tudo bem até aqui? Então, o trabalho da força elétrica é a diferença de energia, só que é a inicial menos a final. Tudo bem? Lembra que toda vez que o campo elétrico estiver trabalhando, esse trabalho vai corresponder a um valor de variação de energia cinética. Ele vai ganhar energia cinética. Tudo bem? Agora vem cá. Lembra que a gente definiu o potencial a partir de uma unidade que é o Joule por Coulomb? Vocês lembram? Ó, vou escrever aqui. Mas, dois pontos. O potencial de um ponto é a energia potencial nesse ponto dividido pela carga de prova. Carguinha de prova, né? Ó, carguinha de prova. Não é isso? Tanto é que a unidade volt é o Joule por Coulomb. Agora, pensa um pouquinho, vem cá. Se potencial no ponto P é a energia potencial sobre uma carga, eu não posso escrever que a energia potencial é o potencial vezes a carga? Ó, a energia potencial é o potencial vezes a carga. Sabe o que eu vou fazer com esta conta? Eu vou substituir aqui, ó, no EPA menos EPB. Olha como que vai ficar. O trabalho da força elétrica é igual a energia potencial no ponto A. É o potencial no ponto A vezes a carga. Tudo bem? Ó, potencial no ponto A vezes a carga. A energia potencial no ponto B é a mesma coisa. Menos o potencial em B vezes a carga. Perceberam? Ali é a carguinha de prova. Ok, maravilha. O trabalho da força elétrica é igual a... Posso colocar em evidência isso aqui? Q vezes VA menos VB. Tá ali, ó. Tudo bem? Mas o que é VA menos VB? VA menos VB, pessoal, é o que a gente vai chamar a partir de hoje de U de AB, que é a diferença de potencial. Portanto, o que é o trabalho da força elétrica? O trabalho da força elétrica é igual a Q vezes U. Tá bom? Daqui, gente, tem várias coisas que você pode pensar. Por exemplo, o que a lei de Ohm fala? Que U igual a RI. Não é? A lei de Ohm fala que U igual a RI. Ou seja, para você ter corrente, tem que ter transformação de energia. Porque o trabalho não transforma potencial em cinética. Então percebe que o papel de um circuito elétrico é transformar energia potencial em cinética. Essa transformação ocorre porque existe uma diferença de potencial. Se você não tem DDP, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, a carga não se mexe. Você não tem ninguém ali atuando. Percebe como a mecânica vai se conectando com a eletricidade? Então a eletrostática ela é um ramo muito interessante de conhecimento, porque você começa a conectar áreas da física que aparentemente não tinham nada a ver uma com a outra. O que eletricidade tem a ver com força? Tudo, tudo. As forças elétricas, a partir do momento que são descritas pelas leis de Newton, a gente consegue explicar basicamente por que a gente consegue produzir luz a partir de corrente. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo? Olha só, tem algumas coisas bem importantes que a gente precisa entender aqui. O que eu quero que você entenda? Esse trabalho, ele pode dar positivo ou negativo. Por quê, Danilo? Porque a carga de prova nem sempre é positiva. Nem sempre é negativa. As diferenças de potencial também são das mais distintas. Esse número aqui pode ser positivo, pode ser negativo. Tudo vai depender dos potenciais.
Então, daqui a gente tem coisas do tipo: o trabalho da força elétrica, sendo positivo, indica processo espontâneo. Tá? Toda vez que você fizer o cálculo e o trabalho der positivo, você sabe que você está diante de um processo espontâneo. O que isso quer dizer? A força elétrica realiza trabalho. Se a força elétrica realiza trabalho, ela sempre vai acelerar. Se for uma carga positiva com positiva, ela repele. Se for uma positiva com negativa, ela atrai. Mas ela está sempre atuando de maneira natural. O que a natureza faz naturalmente? Coisas espontâneas, né? Por que a água cai para baixo? Porque cair para baixo é espontâneo. E ser espontâneo é transformar potencial em cinética. Parece que é uma coisa assim, né, gente? É meio até poético. A natureza quer ficar se movimentando. Então, sempre que ela pode pegar uma energia guardada e transformar em movimento, ela faz. Por isso que a água sempre vai para baixo. Onde ela tiver um buraco para escorrer, ela escorre. Quer dizer, parece que existe uma tendência das coisas andarem. Só que para essas coisas andarem, trocarem movimento, trocarem velocidade, você tem que ter liberação de potencial. Tá certo? E aí nota uma coisa importante. Se a força elétrica transforma potencial em cinética, essa força tem um nome. Vocês sabem qual é o nome dela? A elétrica, Danilo. Não, criatura. Conservativa. A força elétrica é conservativa. As forças conservativas são forças que transformam exclusivamente potencial em cinética, cinética em potencial, potencial em cinética, cinética em potencial. Você fala assim, Danilo, mas tem alguma força que não é assim? Tem, o atrito. O atrito não é uma força conservativa. Ele pode pegar a tua cinética e transformar em quê? Calor. Aí essa força é dissipativa. Percebem? Então a força elétrica conservativa, porque ela transforma potencial em cinética, cinética em potencial. Como é que você sabe se ela está transformando potencial em cinética? Ah, se o trabalho for positivo. Agora, e se o trabalho for negativo? Como é que ficaria um trabalho negativo? Um trabalho negativo, pessoal, indica que alguém de fora está fazendo o trabalho sobre a carga. Então, o trabalho negativo processo não espontâneo. Esse trabalho, eu não posso falar que é um trabalho da força elétrica, porque não é ela que está atuando. Esse trabalho é chamado de trabalho de operador, do operador. É alguém de fora. Por exemplo, se eu quero fazer um trabalho desse tipo, eu vou pegar esta coisa aqui, ó, e vou fazer isto aqui, ó. Tá? Esse trabalho, ele é um trabalho que vem de fora, de fora. Nesse caso, o trabalho do operador indica uma força externa ou, vamos escrever aqui, uma força externa atuando. Tá? Sempre que você fizer um cálculo e o trabalho é negativo, você tem uma força elétrica atuando. Tudo bem? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou, para encerrar a brincadeira toda, eu vou pegar uma carga, colocar essa carga em cima de uma linha de campo. Tudo começou lá com a bendita linha de campo. E nós vamos prever se o movimento dela vai ser espontâneo ou não, o que acontece com o campo, o que acontece com a força, o que acontece com o potencial, o que acontece com o trabalho. Tudo bem? E aí a gente dá aquela boa encerrada nos conceitos. Tudo bem? Vou apagar a lousa. Aguenta aí que a gente está encerrando, hein? Então, encerrando a discussão de potencial, trabalho, força, campo, que é essa primeira parte da eletricidade, né? A parte de eletrostática, a gente vai fazer um resumo bem rápido com tudo aquilo que a gente viu dessa dinâmica, né? Desse processo mecânico de transformação de energia potencial em cinética
por meio de uma força elétrica. Então, tem um tipo de exercício, talvez vocês já tenham se deparado com esse tipo de situação no vestibular, que o cara simplesmente ele faz assim, ele te dá uma linha de força, coloca uma carga ali e quer saber como é que a carga se mexe. Tá? É basicamente essa a ideia. Ele pode colocar com uma carga positiva de prova, uma carga negativa, e ele pode perguntar qual é o movimento da carga, se ela vai para a direita, ela acelera ou não, o que é que acontece com a energia potencial. Quer dizer, ele pode fazer a mesma pergunta de várias formas, né? Ele vai deslocar a carga ao longo da linha e vai perguntar para você o que está acontecendo ali. Então a gente vai tentar fazer essa análise pensando desde a força, campo, potencial e trabalho. Tudo que a gente viu ao longo dessas aulas teóricas. Então, olha só a história. Quando você olhar para uma linha de força, a primeira coisa que você tem que detectar é que se existe uma linha de força, é porque tem alguma fonte geradora de campo. Tem alguma carga, a gente não sabe se é uma carga pontiforme, a gente não sabe se são duas placas paralelas, mas existe ali uma fonte geradora de campo. Beleza. Onde está essa fonte geradora de campo? Olha, vamos pensar. Os campos elétricos, pelas regrinhas que a gente estudou na aula, eles são vetores que saem de cargas positivas e entram em cargas negativas. Vocês lembram disso, né? Então, peraí. Você olha para a linha de força, vê que ela está saindo daqui, chegando aqui. Então, aqui deve ter uma fonte positiva. Ou aqui tem uma fonte negativa. Ou tem as duas. Pra gente, na verdade, pouco importa se tem uma carga, se tem as duas, ou se tem a outra. O que importa é que, a partir do momento que você fixou essas fontes geradoras, eu consigo entender 1000 coisas. Por exemplo, se eu pensar no campo elétrico, vamos pensar num campo elétrico resultante aqui no ponto P, ó. O campo elétrico está apontando para onde, pessoal? Vamos colocar aqui em P, ó. Vou colocar para baixo. Se eu tentar desenhar o campo elétrico aqui, certamente eu vou ter que desenhá-lo através de uma linha, ou vetor, tangente à linha de força. Tá ali. Tudo bem? Pelas leis da eletrostática, a presença desse campo vai aplicar na carga positiva uma força de repulsão. Vou chamar de força 1, tá? Ou você pode pensar que tem uma atração sendo promovida aqui também, ó. O fato é que ela vai ser deslocada para a direita. Você pode pensar na negativa sendo repelida pela negativa ou atraída pela positiva. Então você tem uma força elétrica 2. Tudo bem? Beleza? Agora, e se eu pensar em termos de potenciais? Os potenciais em cada ponto são diferentes, não são? Cada pontinho tem um potencial. O que acontece com o potencial da esquerda para a direita? Vamos pensar? Ó, o potencial diminui. Nesse sentido que vocês estão vendo aqui. Por quê, Danilo? Porque ele está partindo da carga positiva e vai ficando cada vez menos positivo, vai chegando a negativo, como se fosse um campo elétrico uniforme. Então veja, a carga positiva, ela vai procurar a região de menor potencial, a carga negativa vai procurar a região de maior potencial, e aí você pode pensar então naquilo que eu tinha comentado lá no começo, tão longe que eu não sei se vocês lembram. A carga de prova positiva sempre se locomove a favor da linha. A carga de prova negativa sempre se locomove contra a linha. Se você guarda isso, você consegue entender todo o resto. Por exemplo, se o cara pergunta para você assim, ó, num movimento espontâneo, o que deve acontecer com o potencial durante o movimento da carga de prova positiva? Ó, como a carga de prova positiva vai sempre a favor da linha, ela vai sempre procurar a região de menor potencial. Então, procura, de novo a gente escrevendo aquilo, procura menor potencial.
E isso para ela é bom, por quê? Porque ela vai transformar potencial em cinética. Então, nesse caso, o trabalho da força elétrica é positivo, ela está ajudando a acelerar o corpo. A carga de prova negativa. A carga de prova negativa. A carga de prova negativa, ela vai contra a linha de campo. Conforme ela vai contra a linha de campo, ou linha de força, né? Ela está procurando o maior potencial. Procura o maior potencial eletrostático. Tá bom? Beleza? Ficou claro? Isso é basicamente o que a gente estudou na parte de eletrostática. É óbvio que num curso mais específico para um vestibular militar, a gente falaria de condutor eletrostático isolado ainda, mas tem alguns detalhes que eu prefiro fazer, como vocês sabem, sempre na aula ao vivo. É ali que a gente resolve coisas. Por exemplo, tem um teorema muito famoso na eletrostática, chamado teorema do campo elétrico. O famoso E vezes D igual a U. Essa discussão é uma discussão que tem tudo a ver com o trabalho, mas eu vou fazer na aula de exercícios. Eu vou esperar aparecer o problema, eu vou esperar aparecer a situação, e aí a gente vai conseguir entender a história do E de U, do teorema do campo elétrico. Tudo bem? Agora, de resto, para um Enem, para uma FUVEST, para uma Unicamp, você está pronto. A parte de eletrostática ela é bem tensa, porque ela junta tudo que é mais difícil da mecânica com o problema de você ter cargas de 2 sinais. Quando você põe cargas de 2 sinais, eu já tinha comentado isso para vocês, a gente pira. É campo elétrico que afasta, campo elétrico que aproxima, tá? Eu espero que tenha dado uma luz nesse assunto, porque esse assunto é meio tabu, né? O pessoal fica meio tenso na hora de estudar, porque de fato é difícil. Eu espero que as aulas que a gente tenha feito, tanto as aulas de força elétrica, como as aulas de campo elétrico, elas tenham sido de utilidade para vocês darem uma refrescada nesses conceitos. Eu tenho certeza que no próximo assunto, que é a parte de eletrodinâmica, a ideia de corrente, a ideia de tensão e até mesmo a ideia de resistência vai começar a fazer um pouco mais de sentido. E lá no eletromagnetismo, lá no final do ano, a gente vai voltar a falar sobre isso. Por quê, gente? Porque quando uma carga se movimenta, olha o problema que acabou de acontecer aqui. Quando uma carga se movimenta dentro de um campo elétrico, ela cria um campo magnético. Os campos magnéticos têm uma ligação brutal com os campos elétricos. Tanto é que a teoria de Maxwell, que é uma teoria super importante na física de eletricidade, ela associa à luz o caráter eletromagnético. Então, existe uma relação intrínseca entre um campo magnético produzido por cargas e os ímãs produzindo campos elétricos. É uma coisa muito louca. Então, a gente vai continuar na eletricidade, agora falando de corrente, tensão, resistência, gerador, receptor. Depois a gente para um pouco a eletricidade e volta no final do curso com o magnetismo. Tudo bem? Ó, feedbacks, estudem, anotem, assistam essa aula várias vezes, porque esse assunto é delicado. E a gente se vê na aula de exercícios, ó. Beijos!